Fala galera do Movingcast, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos falar com o Matheus Curti. Ele é Head de People Analytics na XP Inc. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Gaudi. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Uma honra esse convite. A gente já se conhece um tempinho, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu fechar o convite, até pela dinâmica que foi, né? Inclusive, foi nessa semana aqui que a gente está gravando, saiu o episódio da Bárbara, e quando eu fiz uma postagem, alguém pode indicar, aí ela te indicou. E aí, quando eu te procurei, você falou, pô, e aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, Gaudi? Eu falei, nossa, é ele. Coincidência, né? Foi legal, eu fiquei bem feliz, porque mostra um pouco como o mercado é, né? E a importância das conexões, né? Legal, tem tudo a ver. Que legal. Bem, obrigado novamente, então. Eu queria... Normalmente, assim, a gente explora a curiosidade da gente, às vezes, é entender um pouco da jornada, né? Como, até cito bastante, né? O Steve Jobs falava, né? O connecting dots, Tá legal, eu entendi onde eu tô. Não sei muito para onde eu vou, posso planejar, mas quando eu olho para trás eu consigo entender. Como é que você caiu nesse mundo digital, esse mundo da transformação, que é bem amplo, né? E como que foi essa sua jornada aí? Você é de carreira mais técnica, mais relacionada à administração, pessoas? Como que é um pouco da sua história? Boa. Eu comecei minha carreira em área de melhoria contínua, tá? Então, revisão de processos, com foco em qualidade do cliente. A partir daí eu fui evoluindo, né, e transitando, porque é bem tênue, né? Você começa a mapear processos, depois você começa a ver como é que isso impacta essa organização que está por detrás desse processo. A partir daí eu fui migrando, né? Sempre com dados, conectando tudo isso, né? A partir daí eu fiz projetos de transformação organizacional, projetos de transformação digital, saí um pouco do mercado para poder empreender. Voltei, né? E empreender, nesse caso, foi até no mundo tech, né? Eu fui convidado para poder estruturar a área de Customer Success e de experiência do colaborador numa empresa. A partir daí eu voltei, né, para o mundo corporativo e sempre nessa linha, né, de transformação organizacional e tudo mais, né? Como que eu caí nesse mundo? Eu gosto muito de tecnologia, sou curioso, gosto de fazer pergunta, né? E eu acho que uma coisa foi levando a outra, né? Geralmente, a gente acaba fazendo entregas de projeto, sempre a gente que trabalha com melhoria, a gente está trazendo um ponto de vista novo, uma nova forma de operar. Tem o futuro, né? Um novo. Em algumas dessas apresentações que eu fiz, né, eu tive a grata oportunidade e surpresa, né? Eu fui convidado para, beleza, você está dizendo que isso funciona, vem tocar. Topa vir tocar isso, implementar? E eu sempre topei. Então foram momentos que eu fiz aprofundamento nas áreas que eu estava atendendo de fora. Ou seja, você começa numa revisão, né, vamos dizer assim, de um processo, de uma experiência, começa a apontar o cenário futuro, mas aí veio aquele desafio. Legal, tu falou que funciona, então vem para cá. Isso é uma característica... Você comentou, né, que você chegou a empreender e tal. Essa questão, esse ponto de vista, é uma característica... o pessoal fala muito do intraempreendedor, né, que é o empreendedor corporativo. Você considera isso? Você percebe essa característica em você? Percebo e eu acho que tem tudo a ver, tá? Então, e geralmente são aqueles inquietos, né, que a gente vê na organização, né? E geralmente eles se conectam, não tem jeito, você né? vai atraindo, né? Quando a gente vê, pega os nós ali, onde estão os grandes problemas e quem está resolvendo. Sim. Cara, você vê a característica em comum é isso, né? Os inconformados. E eu acho que isso é uma maneira até de aprender, né? O inconformismo traz a curiosidade, né? De entender melhor. Essa palavra, né? Essa questão do inconformismo, eu já vi, né? Quando eu leio alguns materiais sobre a postura, né? Do que as empresas buscam hoje em dia, né? Ter esse inconformismo para melhoria parece que é uma característica... É uma palavra que parece estranha, né? Mas para as empresas é uma coisa que parece ser desejada, né? É sim. E a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre ambidestria organizacional. O que é isso? Ao mesmo tempo que eu tenho que tocar esse balde da minha operação, eu tenho que também inovar e levar essa organização para um outro nível, né? Como é que você faz isso ao mesmo tempo? Né? É muito difícil para o gestor, né? E esse comportamento curioso que um empreendedor tem, né, de resolver, pegar o problema, pega para si, vai lá para resolver, ele ajuda a equilibrar essas duas frentes, né? Então, acho que isso é um desafio legal, né? De você querer equilibrar e ter que equilibrar, porém, tem a dificuldade. Nem todo mundo está preparado para isso. Tem gente que gosta de ficar mais na operação. E dizem que não está tudo bem, né? E é muito importante, né? Isso. Porque às vezes tem uma tendência, o pessoal fala assim, nossa, olha, ele está em outros projetos e tal.
mas tem um DNA, tem um gosto. E tem outras pessoas que têm mais... É o run, né? Que a gente fala, é o run, grow e transform, né? O run, às vezes o pessoal não... eu percebo que às vezes ele faz projeto de transformação, só que o run é muito importante, que é o que mantém a empresa viva, né? E aí o que é legal, né? As empresas, quando elas nascem, geralmente elas são pequenas e aí você tem esse comportamento na veia. Você acaba trazendo ali para tocar a sua empresa pessoas com esse perfil. Quando ela começa a crescer, ela não pode ter alguns graus de liberdade e a gente começa a padronizar coisas. Sim. A padronização em larga escala começa a engessar um pouco esse DNA da inovação. E aí que mora, nem é o problema, né? Eu acho que tem um aprendizado de como que a gente concilia essas duas coisas. E aí esse tema da ambidestria está dentro desse universo. Como Continuar, ter uma governança, garantir uma estabilidade de processos, mas também manter essa experiência. Perfeito. E você comentou que você começou em melhoria contínua. Você estudou o quê? Eu fiz administração. Tenho uma pós em engenharia econômica e financeira. Não me pergunte por que em algum momento eu estava indo para essa linha aí, né? Eu tinha curiosidade, né, do mundo financeiro. Mas, ao mesmo tempo, o que sempre me fascinou foi isso, de, através de dados, a gente poder analisar um problema de processo, por exemplo, e a gente propor mudança em cima disso. Então, os números já te atraíam já. Exato. Entendi. Então, eu fiz administração, essa pós em engenharia econômica e financeira. E depois também eu acabei fazendo pós em engenharia de produção também. Tá? E aí acabei caminhando. Eu suspeitei que você... Quando eu fiz a pergunta, assim, né, mentalmente aqui, eu imaginei que você falaria algo de engenharia de produção, que é onde normalmente quem gosta de trabalhar com melhoria contínua. Ou seja, teve esse momento. Mas que curioso, você se formou em disciplinas algumas, mas me parece que elas são interligadas, né? Interligadas e... O que é legal, né? A gente, quando está em empresa, tem algumas coisas que são legais, né? Esses programas de melhoria contínua, eles trazem com eles, né, os programas de formação. Então, o programa Six Sigma, para mim, foi uma virada de chave. Isso quando é eu muito caí legal, né? num programa Six Sigma corporativo, que eu tive acesso, eu fiz, na época, certificação Green Belt, Black Belt. Cara, você tem acesso a aplicar a estatística a serviço aí da melhoria, né, dos processos, foi a minha virada, tá, Gaudi? Foi aí muito que legal. eu vi, cara, é isso que eu quero trabalhar. Temos algo em comum. Quando eu comecei, eu trabalhei muito tempo na parte de desenvolvimento, tecnologia e tal. Eu passei uma temporada muito importante, foi transformadora na minha vida na IBM. E quando eu trabalhava na área de strategy, mas eu fui encaminhado para fazer um processo de melhoria dentro da própria estrutura da IBM. E aí eu tive contato com a galera do Lean Six Sigma. Perfeito. Cara, a mudança foi... Assim, eu vou falar assim, né? Eu tinha tesão de trabalhar nesse tema. Sim. E aí, quando entrou na parte do Six Sigma, que inicialmente algumas pessoas se assustam, porque são fórmulas matemáticas, sim. São aplicações matemáticas... Alguma galera se assusta, mas como eu não tinha tanto medo dos números, eu comecei a olhar e falei, não é que isso funciona, né? E aí eu falei, poxa, isso foi muito transformador. Acho que é uma baita dica aí para quem está de casa, né? Estudar um pouquinho do Lean do Six Sigma, né? Perfeito, e ele é base de muita coisa que a gente vê hoje na agilidade, por exemplo, né? A origem que é o tema mesmo, até que a gente sim. se conheceu, né? A gente se conheceu nesse contexto sem da dúvida, agilidade. Né? Sem dúvida. Mas as bases, né? E se eu volto um pouquinho, qual que é a base inicial, que é mais antiga ainda, né? O bom e velho PDCA, concorda? O PDCA é a melhoria contínua na essência, né? Exato. E a partir daí a gente vai evoluindo. E você acha que quem tem essa sinapse mais estruturada, independente da carreira, pode ser um advogado, pode ser um arquiteto, pode ser do mundo da tecnologia /digital, você acha que quem tem essa sacada, entendimento da filosofia /mindset do PDCA, melhoria contínua, ágil, Lean, ou qual é o nome que quer pôr, você acha que tem uma vantagem competitiva no mercado? Tem, eu acho com certeza. Nesse contexto, né? O cenário é muito complexo, né? As empresas querem otimizar, reduzir custo quanto mais, né? Então, dados para poder tomar decisão e a gente não errar, né? Ter aquela bala de prata é fundamental. E esse cara se destaca em todas as áreas. Todas as áreas a gente tem como quantificar. Não tem, eu acho que isso até acaba sendo uma falácia, né? Não, isso só se aplica à indústria. Pelo contrário, né? Serviço como um todo a gente consegue sim. E tem que. Se o seu processo não está nesse sentido, você precisa mapear. Essa aplicação dos dados na parte do serviço é bem interessante, né? Porque na indústria é padrão, né? No serviço fica meio de lado.
Você diz que fazer essa transição é uma das coisas que você está engajado aí, é um momento da sua carreira e você está trazendo... trazendo não, né? Você veio fazendo isso ao longo da sua jornada. E aí, uma das reflexões mais recentes que eu fiz sobre esse tema eu falo de uma tríade, né? Ok. Que eu tenho o cliente, de um lado, eu tenho um negócio, né? Que eu tenho que fazer o run the business. Por outro lado, eu tenho os colaboradores que entregam essa estratégia, estão servindo esse cliente. Como é que a gente evolui essas três coisas em conjunto? Se a gente olha o histórico dessas três coisas, né? Lembra o slogan do primeiro carro? Né? Você pode ter, todo mundo vai poder ter um carro desde que ele seja preto. Lembra? Foi aplicado Pode as limitações, né? E aí, assim, ó, vou fazer preto que aí a produção reduz o custo. Cara, né? a gente parte daí. Né? Mas é até curioso você comentar isso, porque quando alguém fala, o Ford T e tal, não sei o que, o modelo. Para mim foi a primeira... É que o modelo Toyota ficou muito mais conhecido, mas para mim a primeira grande aplicação de otimização de processo Total. foi a automação que foi feita para produção em série, em escala da... É sensacional. Você já viu um filme que explica? Você já chegou a ver um filme que mostra o Henry Ford em cima da linha de produção avaliando? Eu acho que já na faculdade, cara. Cara, a gente é sensacional. É a base, né? Esse case. Não, né? Ele tinha... Eu lembro que ele começou a ver e eram mecânicos, sei lá, montadores, eles tinham uma caixa de ferramenta. Aí ele olhou e assim, por observação. Racionalizar ele o olhou trabalho. e falou assim, peraí, pô, em vez de ter uma caixa de ferramenta que eu tô vendo que o cara tá se deslocando, ele colocou uma caixa de ferramenta para cada um. E aí, quando eu fui estudar o Six Sigma, o Lean Six Sigma mais aprofundado, tinha a questão do desperdício. Aí, você já matou. Perfeito. É o desperdício de motion, né? De movimentação. E aí, quando isso começou a fechar as sinapses que a gente tá falando, eu falei, cara, eu posso aplicar isso em tudo que a gente for ver. Sim. E você vem usando esses dados aí, com esse mindset. E se você olha, né, nessa época, o que é legal dessa análise, né? A organização ela vai reagindo e a sociedade também a essas necessidades que estão acontecendo. Porque, mal ou bem, a economia move a sociedade e vice-versa. Ela influencia essa tríade que você estava comentando. Exato. Né? A sociedade está... E o momento está... São variáveis injetadas aí, né? Em cliente... Como é que você estava falando? Era o cliente, a empresa e o colaborador. Exato. Okay. Aí, veja, esse cara que trabalhava, que direito trabalhista ele tinha? Nenhum. Né? Isso ao longo do tempo veio evoluindo. Foi evoluindo. Ao mesmo tempo que veio evoluindo, que dados que eu tinha para poder monitorar essa produção acontecendo? Quase que nenhum. Os primeiros ERPs aí de dados, a coleta surgiram... devia ser muito difícil, né? Não tinha. Era manual e Sabe quando depois começou? Quando começou, a gente precisava fazer a parte de contabilidade financeira. Ah, precisava automatizar. Legal. Os primeiros ERPs surgiram nesse... para poder atender a demanda contábil de fechamento, que era muito difícil, imagina. Entendi. Entendi, nem que você está indo. A origem dos dados vem numa questão que era, vamos dizer assim, de subsistência. Exato. Só que hoje em dia é bem diferente, né? Mas aí vamos vindo. Por quê? O cliente, as empresas querem vender. O consumidor não quer mais um carro preto. Qual cor que ele quer? Ixi. Como é que eu sei isso? Eu preciso perguntar, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso ter dados, o que mais vende para cada região, para cada persona. E aí a disciplina de dados ela vai evoluindo no mundo corporativo para poder atender resposta a isso. Que aí a gente está falando essa visão, vamos dizer assim, no mundo comercial. Exato. Mas aí você comentou que tem um outro tripé que é o do colaborador. Aí veja, para eu poder atender essa necessidade e chegar a customizar, eu tenho que desenvolver esse colaborador. Para que ele tenha essa mentalidade, visão cliente, que ele use dados para poder tomar a decisão. Porque não é trivial isso. Né? Tirando quem tem uma formação quant, né? Outras profissões não têm. Numa empresa, né? A gente está falando muito do ambiente fabril. Né? Mas as áreas de suporte, que também estão interligadas a isso. Sim, tem áreas de, sei lá, contabilidade, áreas RH, de administração. Eu sou de RH, né? O RH não é nativo os dados para tomar de decisão, né? A gente não é analytics first. Né? E se a gente fosse olhar há uns 10 anos atrás, você seria um alien dentro da estrutura, né? Sim. E hoje você está dentro de uma estrutura de RH de uma empresa gigante. Como que está sendo influenciar, né, e desenhar o futuro aí, né, de uma empresa que pega a atenção, né, das pessoas. As pessoas veem o que está acontecendo, né? Legal. Como que você está tendo essa experiência? Como está sendo essa jornada para ti? O DNA da empresa, por ser a XP, né, que eu estou hoje no meu desafio,
o DNA dela é mercado financeiro, né? Então os números já são a parte do dia a dia. Então automaticamente todas as áreas elas já vão para esse viés, né? Eu chego já com um terreno estabelecido, mas o meu principal desafio é como é que a gente estrutura e coloca esses dados de gente, né, de pessoas, né, de RH a serviço do negócio. Tá? E então, eu esse é o acho meu que desafio. também tem essa. Acho que independente se da XP ou não, mas acho que as empresas, como fazendo a analogia que você falou, né? Tem região, tem culturas e tal. Acho que dentro de uma empresa, mesmo pequena, mas obviamente dentro de uma empresa maior, não é uma receita de bolo, né? Não é. Eu já conduzi esse tema algumas vezes na minha carreira, tá? Tenho alguns anos aí de estrada. 2016, eu acho que foi a primeira vez que eu cuidei desse tema de People Analytics. Nessa época chamava Informações de Gerenciais de RH. Esse era o nome. 2017 começou a aparecer esse termo lá fora, começou, né, a ser moda. Por quê? A gente precisava provar que investir no colaborador implica em gerar mais resultado para o negócio. Ok, Hoje em dia OKR. parece claro isso, mas não era assim. Não era. Tinha que justificar. Ponto, né? Né? E ao longo do tempo, e hoje, quando eu volto para esse desafio, nos últimos anos, né, fiquei um tempo fora, qual que é a realidade que a gente tem? Tem algumas pesquisas legais. 40% das empresas brasileiras, 41, 42, só que usam dados, né, para tomada de decisão em temas de RH. 40%. E qual que é o seu ponto de vista assim, da causa raiz disso? Custo, oferta da informação? Primeiro que cultura. As áreas de suporte, assim, onde a gente chega na empresa, quando ela vai iniciar uma cultura data-driven, começa por onde? Pelo negócio. As áreas de suporte vêm a reboque. Para ter cultura de dados, necessariamente tem que ter investimento, não tem como fugir. Né? Você diz que é um alicerce que requer um investimento. Exato. Okay. A área de desenvolvimento, de ferramenta. Né? Então, o RH ele acaba sendo o último nessa trilha. Né? Às vezes o negócio é muito digitalizado, a gente vai, como é que o colaborador é tratado? Ele não tem um aplicativo, ele não tem automatização, para ele agendar férias é muito difícil, para ele consultar os serviços que estão à disposição dele. Eu lembro, é muito legal isso que você está falando dos exemplos, né? Que eu lembro que quando eu estava na IBM, o pessoal, a IBM é uma empresa muito estruturada, né? Eles começaram a fazer esse processo interno e tinha o lance do aplicativo, otimização, para poder pedir férias, enfim. Eu lembro que quando eu pedi o desligamento foi pelo aplicativo. Muito interessante ver que essa tendência agora... Né, hoje em dia é comum, toda empresa, né, toda RH fala sobre isso, mas nem todos aplicam. Por quê? A gente não tem investimento e quando o investimento chega, a gente nem sabe o que fazer com isso. Então, tem um caminho, tem uma trilha. E não é, né? Acho que não é por um erro, não. É porque é difícil mesmo. Não é nativo. Né? Não é nativo. Ok, né? Acho que faz parte do... Acho que é um pouco desse seu... acho que uma empresa espera ter uma pessoa como você é ajudar a materializar isso, né? Exato. E a gente acaba, talvez, trazendo... Como é que eu acelero? Eu trago pessoas que já cuidaram disso no negócio, convido para vir para o RH estruturar. É um dos caminhos de aceleração. Muito legal, pessoas que já têm essa expertise. Tá? E aí, dentro desse contexto, porque acho que a palavra do People Analytics, ela diz bastante, né, na frase, ok, né, nessa construção. Mas se você fosse dizer assim, listar, né, assim, ao implementar o People Analytics, a empresa tem como objetivo, né, não estou falando específico, né, mas assim, você falou que tem algum tempo já que você estuda e já aplica isso, né? Quais são as grandes conquistas que, ao você trazer esse mindset do People Analytics, que as empresas buscam? Vou fazer um exercício de abstração primeiro. Imagina que a organização, ela está, nesse momento, os processos estão acontecendo. Ok. Quem executa os processos são as pessoas, as IAs também agora, né? Pessoas ou automações, vamos dizer assim. Essas pessoas se conectam, né, via projetos, via processos, e elas têm relações. Perfeito. Se a gente começar a mapear essas cadeias de valor da empresa, por exemplo, e as pessoas que estão relacionadas a elas, né? Como é que estão essas zonas de excelência dessa organização? Primeiro eu defino o que é uma zona de excelência. Então, por exemplo, um nó dessa organização que está girando em torno de um projeto. Que indicadores que tem ali que mostram que essa é uma zona de excelência. O que é uma zona de excelência? O indicador de desempenho dessas pessoas, ele é bom, né? Todo mundo é destaque na companhia. O engajamento dessa liderança é positivo, todo mundo está engajado e conectado ao trabalho. Turnover não está tão... Acho que o NPS deve estar elevado. NPS, por exemplo.
Se eu consigo mapear isso, identificar quais são essas zonas de excelência, eu consigo entender que competências existem aí, moram aí. Quando você... É até legal, né? Eu tô aqui, né, conversando com você falou assim... acho que até você... Não sei se você percebeu, mas eu vou te imitar, né? Uhum. Você falou assim, quando eu começo a mapear essas zonas... eu quase que imaginei você numa tela assim, com uma foto dos departamentos, aqui vermelho, verde, laranja. Esse mapa de calor... Esse mapa de calor acho que é um alvo aí. Mas veja, o que eu vou ter com isso? Eu consigo identificar padrões de competências que estão por detrás dessas pessoas que justificam, conseguem explicar por que esse grupo é mais produtivo, entrega mais rápido e com eficiência aí que você outro. analisa com dados, pega a melhoria contínua que você está explicando para a gente. E aí viro para você, falo assim, Gaudi, na próxima vez que você for contratar alguém para esse cargo aqui, você só precisa olhar 4 competências. Ok. Aí então, você vai virar para mim e falar assim, por que 4? Eu falei, porque historicamente essas são as 4 competências que explicam as pessoas que mais performam. Deixa eu tomar uma liberdade dentro da... Até, né, porque tô empolgado aqui no que você está falando, porque é um tema que eu gosto bastante e tô aprendendo também, né? Você falou a palavra historicamente. O historicamente é historicamente e estatisticamente, né? Não é só por uma heurística ou uma sensação, né? No mundo tem uma de análise de dados, né? No mundo de dados, é o clássico, é aquela escala evolutiva do Gartner, que ele definiu o que é. Primeiro eu entendo o que aconteceu. Okay. É descritivo, tá? Então olha para o retrovisor. E veja, para olhar para o retrovisor tem que ter o quê? Uma base de dados. Esse é o primeiro, é o dilema inicial. Sim. Normatizar, não dá para comparar laranja com banana, tem que fazer todo esse trabalho inicial, já é um esforço, sair do 0 para o 1 daí. Uma vez que eu olho para trás, eu consigo analisar e explicar o que aconteceu. Se eu explico o que aconteceu, eu consigo identificar padrões, né, dessas coisas quando acontecem. Então, por exemplo, todo mundo que saiu da empresa, historicamente, ele tem essas características. Logo, eu consigo identificar e monitorar no mês a mês as pessoas que se enquadram nessas características. Deixa eu tentar ver se eu estou acompanhando, até para quem está em casa. Boa. Primeira parte é descritiva, ou seja, consigo entender o passado e ter uma distribuição. Aí, a partir daí, eu começo a guardar esse passado. E aí, o que você está falando é... Uma vez que eu já tenho a análise e eu já sei que, por exemplo... Vou supor aqui, ó. O líder que tem mais de 40% de avaliações negativas dentro do time ao longo de 3 avaliações, 2 anos depois ele é desligado da empresa. Perfeito. Aí, isso é análise. Isso é análise. Aí você estava numa linha do tipo, quando eu começo a perceber isso... Boa. Que é o próximo estágio, o terceiro eu quero predizer isso. Okay. Eu quero criar os modelos preditivos. É daí que vem o tal do preditivo. Okay. Preditivo. Que aí eu começo a monitorar o que está acontecendo com esses colaboradores. E uma vez que o Gaudi, por exemplo, se enquadre nessa característica que eu identifiquei, que é onde ele vai sair, que pode ser, ele está numa área que o engajamento é ruim, historicamente o turnover é elevado, ele tem X tempo de casa e por aí vai. Cada empresa pode surgir... Tem que ter Eu crio um alerta. Opa, vermelho. Tá? Okay. Aí uma vez que isso acontece, que eu identifico, o que eu faço com isso? Tá? Aí é o último estágio, que é o prescritivo. Que eu deveria até conseguir definir padrão de ação. O prescritivo vem da palavra de prescrever mesmo. Exato. É igual o médico faz, assim, ó, baseado nisso... Beleza, o Gaudi está em risco. O que o business partner e o líder, por exemplo, podem fazer a respeito? Né? Aí, para caso do Gaudi, talvez ele tá assim, por quê? Ele está fora do posicionamento na faixa salarial dele em relação ao restante da companhia. Ou tá numa... Deixa eu chutar aqui, por exemplo, né? Que eu já vivenciei isso em projetos, né? Ou tá numa atividade que não é o principal dom dele, que às vezes você pode pôr no outro. Boa. E aí ele... Qual que é a ação? Job rotation, por exemplo. Aí eu prescrevo, okay. Eu já crio um cardápio de ações... Perfeito. Que eu já consigo padronizar. Ou seja, líderes. Não são sentenças, né? A prescrição não são sentenças, são sugestões para quem vai tomar a decisão. Perfeito. Ok. Perfeito. E aí eu vou fazer a pergunta do milhão. Isso um pouco que a gente está conversando aqui, eu já imaginei, né? Já tive partes dela, já tive oportunidade como profissional de trabalhar. Mas eu nunca consegui ver em prática. E aí, acho que por minha exposição, né, que foi um projeto, vamos dizer assim, depois da tomada da decisão, a retroalimentação, o lance da melhoria contínua. Perfeito.
modelo... ver mais ciclos. Perfeito. Você já teve essa vivência de ver mais ciclos e falar, olha só como tá... Já. E assim, são evoluções, tá? E demanda tudo, Porque tá? leva um tempo isso, Porque na primeira vez que a gente apresenta, por exemplo, o modelo preditivo, a primeira pergunta que a gente vai ouvir é questionamento do número. Sim. E dizer que não acredita e querer entender o porquê, tá? Qual que é o desafio? A gente precisa botar para rodar e começar a mostrar que ele está acertando esse modelo preditivo. Sim, que vem da tomada de ação. Exato. Que por isso que eu perguntei. Você quer ciclos, né? Não é assim, né? Não rápido. Então, se sua avaliação acho que é trimestral, você vai precisar, sei lá, 4 a 5 amostras. Se é anual, pô, vai levar 5 anos já. E o que é legal, não sei se você imagina isso, né? Que o modelo preditivo no início, eu espero que ele acerte. Com o tempo, eu espero que ele não acerte, porque a prescrição vai estar sendo tão eficiente que eu vou conseguir reverter em tempo de eu não perder esse cara. Sim, olha que legal. Compreendo. Né? No início ele vai estar acertando. Uma vez que ele acerta, eu começo a testar a ação. Né? Pô, vou lá oferecer o job rotation. Ofereci. Mesmo assim, você saiu. Opa, não é só o job rotation. Eu entendi o que você falou. Vocês, em condição normal, você espera que aquela ocorrência futura reduza. Exato. Vamos supor que seja uma ocorrência negativa. Aquela situação não desejada que reduza. Pode ser que ela não reduza, mas talvez é por outra causa. É isso que você está dizendo. Por outra causa, é um conjunto de ações que eu tenho que fazer. Tá? Eu gosto muito também de números, tá? Eu estou vendo a sua explicação e eu começo a ver a quantidade, esse mindset, né? Você está falando na parte de pessoas, na parte da experiência de colaborador e tudo mais, mas o quanto isso que a gente está descrevendo aqui, eu queria te agradecer já, mesmo antes do término. Basicamente, você está dando um mini masterclass aí de como que é um processo de melhoria contínua, né? Perfeito, sim. Porque essa é a base do processo de melhoria contínua, né? Perfeito. E se a gente subir essa abstração, certo? Falando de VMO, Transformation Office, o que essas estruturas, né, esse jeito, esse framework, ele prega? Ele quer definir, trazer a geração de valor a serviço do negócio. Que aí você está respondendo aquela minha pergunta. Para que faz tudo isso? Exato. Eu quero antecipar a geração de valor. Ok. Né? Para antecipar, porque é um dos maiores dilemas, né? Eu até defino essa estratégia corporativa, né, da empresa. Agora, tem um gap, um abismo entre a estratégia e a execução, concorda? Sim. E aí eu vou te perguntar. E aí a pergunta que é baseada em experiência, né? O Brasil... / os gestores brasileiros / a cultura típica brasileira, ela é alinhada com um processo de tomada de decisão orientada por dados? Eu acho que não, e a gente não tem... Eu acho que tem uma coisa também... Tem algumas nuances aí, tá? Essa pergunta, ela é motivo de mestrado, ao meu ver. Total, tá? Imagino. E a gente tem muitas multinacionais, né? Então, quando a gente pega uma multinacional, ela consegue tropicalizar esse mindset. E aí eu vejo, né, líderes que estão em multinacionais e que tiveram essa formação e que vivem uma cultura data-driven, eles se moldam dessa forma. Agora, as startups e empresas brasileiras não nascem com esse DNA. A gente tem um DNA e tem que ter muito cuidado, porque eu não acho que isso é ruim, tá? O DNA do brasileiro é o DNA de solucionador de problemas, concorda? Cara, eu vou encontrar um problema e eu vou resolver. O tal jeitinho brasileiro, eu interpreto ele de outra forma. Tá? Ele o jeitinho, na verdade, é uma forma de resolver o problema. Lógico, isso não é sustentável ao longo do tempo, concorda? Uhum. Só que essa é a diferença. Então, quando a gente pega líderes que foram moldados em empresas essencialmente brasileiras, talvez eles não tenham esse arcabouço. Porém, eles são bons resolvedores de problemas. Eu vejo essa questão do data-driven, eu pergunto, e acho que aconteceu 2 ou 3 vezes eu perguntando aqui durante o podcast, né, para ter um ponto de vista, porque assim, a gente vê com uma frequência que eu acho que é acima do normal, e eu vou adiantar já, eu sei que não é fácil fazer isso acontecer, mas as empresas, enfim, tem os temas que vão dando hype, né? Tem um tema que deu hype, que é a questão do OKR. E assim, ó, eu posso estar errado, tá? A percepção, mas assim, eu nunca consegui ver uma empresa que de fato usa OKR. Uhum. Pode ter uma situação, mas assim, a empresa usar. E eu não estou falando que é fácil fazer isso, né? Acho que você pode até comentar um pouco, mas o trabalho de fazer essa implementação do OKR, de ter métricas, de fazer uma solução data-driven,
Por que você... Eu não sei, primeira pergunta é, você concorda com essa minha visão ou não? Ou concorda não, desculpa, não precisa concordar. Qual é a sua visão em relação a isso? A adoção de OKR, a dificuldade, o que impede? Legal. Você acha que está numa tendência melhor do tipo, Legal. estamos acostumando? Os profissionais já estão aceitando um pouco mais essa questão do compromisso e não vendo a meta como um negócio, nossa, aquilo é meu... Você toma a meta... Acabou, o NPS foi para baixo, né? Como que é isso? Eu não sei, Legal. desculpa se eu me alonguei um pouco. Não, mas eu captei. Eu não sei se eu consegui desenhar dentro da minha confusão mental aqui o cenário tá claro. fazer a pergunta. Obrigado. O criador lá do Flight Levels, lá, o Klaus Leopold, algo assim, né? Ele fez um post um tempo atrás falando sobre isso. Ele chamou de Guerra dos Frameworks. Né? Que isso tudo é uma sopa de letrinhas que ao longo do tempo a gente foi criando. Olha o que a gente já falou aqui. A gente falou de PDCA, a gente já falou de Lean Six Sigma, estamos falando de... Falei agora de Flight Levels, estamos falando agora de OKR. Tá? Todos eles é um framework que vai ter que se aplicar à realidade de onde ele vai rodar. Tá? Eu acho que o OKR ele sofre dessa mesma dinâmica. Tá? O OKR em sua essência seria lindo, mas a gente sabe. Ele é lindo, é simples, é fácil. E pode funcionar numa área de uma empresa, em outra não. Mas aí você acha que é por uma... enfim, eu tô te cortando. Não, favor, desculpa. Eu acho que pode ter fator cultural. Né? Empresas data-driven, quando eu coloco lá uma meta quant, por exemplo, né? Se a gente segue a essência, né? A receitinha do OKR, eu leio aquilo lá e eu vejo, cara, isso aqui é para empresa data-driven. Se a empresa não tem essa mentalidade, dificilmente ele vai conseguir implementar na sua essência, concorda? Deveria existir uma empresa que não é data-driven? Não deveria. Aí que a gente chega no ponto. Por que existe, então? Por que assim? É por causa da questão cultural? Talvez o medo de... Vamos polemizar? Eu tô tentando sem... Não vai existir mais empresa que não seja data-driven. Então, mas aí esse que é o fato, né? Mas, perfeito. É que o pano de fundo que eu tô construindo sem dar aquele tiro da polêmica, eu vou falar assim, eu acho que o profissional brasileiro não tem preparação para assumir um compromisso. E não porque tem que ser um robô ou se não alcançar a meta tem que ser demitido. Não é isso que eu acredito. Mas eu acho que a gente tem E eu não vou fazer comparação com outras culturas, porque eu também não tenho tanta evidência assim, tá? Para afirmar que o outro é melhor ou não. Mas, às vezes, quando você pergunta, legal, puta, gostei de tudo que você falou. Pô, você acha que no próximo mês você vai atender quantos projetos? Eu acho que teria que ser natural. Você falou assim, olha, eu acho que são 10. Pô, entendi que talvez 12 seria melhor. Ok, vou fazer de tudo possível para alcançar isso. Tô no meio do caminho e não tô alcançando. Cara, eu vejo que os profissionais entram em burnout, fica o desespero, sai aquela briga, fica com medo de adaptação. E do tipo... Como é que... É isso. Essa questão. Eu acho que tem um outro ponto também, tá? Eu acho que a nível aspiracional, o OKR, ele é definido. O problema é quando a gente vai para execução e os líderes se encantam muito pelo novo. Porque a gente acaba de definir essa estratégia, dá uma semana o concorrente lança algo novo. Qual é o efeito reboque que gera na companhia? Além do que está definido ali, que vai entregar esses OKRs, são criadas coisas novas. O que isso traz? Perda de foco. Então, conexão entre estratégia, execução e disciplina, para mim, é a palavra. E você começou falando um pouco disso, né? Será que o brasileiro tem dessa disciplina? Sim, porque se quem definiu a estratégia não tiver a disciplina e querer mudar, quem tiver, vamos dizer assim, o time que estiver trabalhando para entregar aquilo, vai falar, pô, mudou. Aí, pô, eu fechei o que era ontem. Então, amanhã já mudou. E aí... Dá um... Não gera conforto, né? E olha que loucura. Isso aqui acontece, né? E aí, a mudança final, de mercado acontece. No final do ciclo, o Matheus ele vai ser monitorado por esses OKRs que a gente definiu. Só que ao longo do tempo, entraram um monte de coisa que o líder dele pediu a mais disso. E a gente vê isso acontecendo... E é o que acontece. Todo novembro acontece aqui no Brasil. Novembro e dezembro, né? Tem uma reflexão que é essa lógica de definir estratégia e desdobrar, quanto mais próxima da operação ela tiver, mais efetiva ela é. Conta um pouquinho. Eu entendi assim, o que você falou, mas... A gente vem lá em alto nível, define uma estratégia para a companhia. Ok. E quem está definindo isso está onde? Distante da operação. Ok. Então define tanto prazo que talvez não seja o ideal, talvez não tenha o calor ali do momento, tem até uma visão boa do mercado, porque ele é subsidiado por informações. Deixa eu só ver se eu entendi o que você falou. Ok. Se você que tá muito acima, e talvez seja uma maturidade, né? Você vai evoluindo, você pode colocar números, metas
que por mais que seja aquilo que a empresa quer alcançar, ela está fora do contexto, não está calibrado para a potência que a empresa tem. E aí a gente faz esse momento top-down. Quando a gente faz esse movimento top-down, muitas vezes isso não vai aterrissar, não vai dar cola. O cara ali, o líder ali, o média gerência, vai olhar para cima e falar assim, cara, ixi, deu ruim. O cliente está pedindo é outra coisa. Ele não pode ser só carro preto. Entendeu? Eu preciso de outra cor. Mas aí tem um rebote que precisa ser escutado? Precisa. E eu acho que é aí que a gente não tem esse feedback. Essa volta. Eu acho que esse, para mim, é o ponto do OKR, tá? Ele funciona muito no top-down, mas as empresas não conseguem fazer a retroalimentação, tá? Ok, aí cria o gap. Cria o gap e aí, por exemplo, quem que está suportando essa implantação? Eu acho que tem um cuidado aqui, a pessoa que está responsável por destrinchar isso, e são vários atores, concorda? Vai ter uma área de estratégia. Putz, você citou legal, você citou as áreas, mas no mínimo você citou aí, né? Uma liderança, Então, você liderou um coordenador, cada um com um olhar e com uma visão que algo deve ser certo, e esse é o caminho que não está errada no olhar dele. Então, por isso que é curioso, né? Porque assim, no olhar individual não está errado. E, por exemplo, ser um pouco agressivo na perspectiva da OKR, eu também não acho errado. Agora a questão é isso, né? Quando você bate lá e ouve que não faz sentido. Eu acho que caberia, acho que profissionais como você, de transformação e tudo mais, eu não sei se é isso que é um dia a dia, ouvir e falar assim, legal, o alta liderança, entender que a gente quer chegar na Lua, só que, tá faltando foguete. Como é que faz? Tem que ter a graxa, né? Alguém tem que descer com a graxa para poder normatizar esse negócio todo. Tá? E esse é o desafio. Esse é o trabalho a ser feito, é isso? O VMO, né, ele deveria ajudar nessa lógica, né? Porque ele deveria moldar... Só para quem está em casa e conta o que é VMO. Boa. De forma mais simples, né? É o escritório de transformação, né, na geração de valor. Ok. Né? O V é o do valor. Ok. Isso. E aí ele está preocupado em direcionar a empresa a antecipar essa geração de valor. Tá, entendi. Então você cita o VMO, entraria nisso porque para manter essa cola do tipo... Ele que ver a viabilidade das coisas. Ajuda a definir, seja o OKR ou qualquer outra metodologia, mas vamos usar o OKR aqui como exemplo. Se eu quero chegar nesse lugar, qual que é o caminho para eu perseguir? Tá? E aí... E eu acho, Gaudi, são vários desafios. E essa resposta por que o OKR não funciona, eu acho que por que uma estratégia da companhia não funciona? Eu acho que gira em torno de alguns mesmos fatores, tá? Não, eu assim, só para colocar, né? Eu acho que o OKR funciona. Eu acho que qualquer framework funciona. Uma vez que você define um framework, você passa a trabalhar naquele framework, você não vai escolher algo que não funciona como framework. É desafiador, né? Não é trivial, né? Eu acho, é isso que eu penso um pouquinho. E para mim, eu sempre aprendi isso, né? Eu posso estar aqui, eu enquanto consultor, né? Eu tenho uma caixa de ferramentas. Isso. Se eu estou usando um martelo para resolver o seu problema, uma chave de fenda, você nem precisa saber o nome disso. Então, se há OKR o nome ou meta, tanto faz. Perfeito. Tem até, né, de curiosidade, não sei se chegou a ver, assim, um pouquinho... Uns 2 anos antes do OKR começar, né? Porque o OKR deu boom muito, né? Teve muita gente, tinha palestra até de marketing, livro e tudo mais. Aí começou a ter o especialista do OKR, o especialista do OKR, é um negócio que certificações. Cara, é um negócio muito simples, vamos na real. É que o framework é simples, o difícil é fazer a implementação. Antes tinha um que chamavam GQM. Você chegou era Goal Question Metric. E aí tinha aquele modelo em V, né? Sim. Eu achava maravilhoso também. Aí antes tinha o mais simples, né? Tinha o... Não era mais simples também. Tinha o BSC. Enfim, tem vários frameworks. E veja... Né? Todos esses são data-driven, né? Que é a temática que você traz sorte aí, né? E toda vez que uma empresa desponta, vira um sucesso e começam a entender o porquê do sucesso dessa empresa, se tem um framework atrelado, nasce aí uma nova fase, uma nova certificação, concorda? A gente viu bastante, saiu o Spotify. Exato. E tá tudo bem. Legal. É inspiração. É inspiração. Para quem tá começando um negócio, quer melhor coisa do que isso? Já tem um mapa da mina. Ele fez assim, ele vai e tropicaliza. Eu acho super fair, né? Eu acho que todo mundo tem que buscar as ferramentas para poder... E eu gosto, Gaudi, sempre que a gente vai pensar em aplicar algo, né? Em termos de gestão, vou chamar isso tudo como gestão, né? Um modelo de gestão de uma companhia, pensar sempre o empreendedor, por exemplo, que está começando do zero, né? O quanto mais simples puder ser um método, é o que vai ser mais certo para ele, vai ser mais efetivo. Porque senão cria uma carga... É mais difícil rodar o método do que fazer, né? Nas empresas, a gente é tendenciado ao contrário.
a gente é tendenciado a ter algo robusto, um método Último. complexo. Então, mas aí, putz, olha que papo legal que a gente tá indo, mas aí não é a visão. Eu acho que, putz, cara, eu não quero ficar polemizando, mas eu já abordei isso e já que entrou, Vamos lá, sem medo. Se não aparecer, você não vai saber, porque a gente cortou essa parte. Mas se aparecer, a gente não cortou. É assim, ó, eu vejo que o modelo educacional do Brasil, ele foi feito e ele deriva de uma lógica que é muito antiga, que era feita para a formação de operários. Boa. E não é essa. Ok, o Brasil tem a dor de especializações, isso é muito importante, falta muito. A gente sabe o quanto várias carreiras aí falta especialização. Eu acho que o modelo, mesmo para formar essas especializações, né, do tipo gerais aí, enfim, o pessoal da construção civil, o pessoal da agricultura, não importa. Eu acho que tinha que ter as formações. Formação formal, né? Porque tem informal, sim, enfim. sim. Mas educação, vou colar. Isso é não é outro formação. tema, né? Ele tinha que trazer, cara, um ar diferente. Já tinha que trazer um pouco dessa visão da melhoria contínua. Perfeito. Que é uma coisa assim, todas as pessoas vão conseguir entender. Né? Pô, você em 5, 10 minutos aqui, você descrever um passo a passo que é fácil de compreender. E eu acho que ainda está muito no modelo do tipo assim, nossa... eu tenho que passar na prova, o que o professor quer. Aí, quando chega no mercado de trabalho, jovens, eles falam assim, não, legal, pô, o que você é formado? Aí você fala, nossa, eu sou formado na melhor escola de publicidade, por exemplo. Show, a gente tá com essa dor, esse objetivo de negócio, o que você acha? O pessoal olha e fala assim, tá, mas o que você quer que eu faça? Puta, aí, eu sinto que se a gente tivesse uma mudança nesse mindset, teria... Perfeito. Vou puxar para o meu lado de RH. Manda ver, porque a gente voltou a falar de pessoas, né? Não, a gente deu uma volta, mas olha que legal. Volta em pessoas. É natural cair em pessoas. Sim. Olha que curioso. Tem uma tendência que a gente fala de Skill-Based Organization. Tá? O que é isso? Conta um pouquinho pra gente o que é isso. É uma organização que ela opera através de competências. Então, quando eu vou recrutar alguém, eu estou menos interessado no LinkedIn e na formação formal, essa que você disse, né, do currículo, eu estou mais interessado na prática, quanto que ele consegue realizar o que uma de tarefa. fato a pessoa tem. Desafio. O desafio nas empresas é muito comum, né? A gente estava falando aqui, né? Pô, eu fiz administração. Eu estou administrando algo? Sim, eu cuido de uma área, mas eu tenho advogados que estão ali, de repente, numa área fazendo gestão de um grupo e tudo mais. Eu tenho engenheiros civis que não necessariamente estão em empresa construindo casas e por aí vai. A quantidade de economista que é formado em engenharia é O que está por detrás disso? É uma competência, pensamento analítico, resolução de problemas, tá? Então, entendi. Esse modo de pensar que você está trazendo aí, ele é muito atual, porque as empresas caminham para estar interessadas muito mais nisso. Então, quando você for fazer um processo seletivo, talvez você vai fazer um teste real na função que você vai desempenhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não estou voltando ao tema da educação, mas eu estou juntando com o que você falou. A gente vê nos últimos anos aí uma facilitação no acesso à educação, uma simplificação também, talvez acho que do consumo, da experiência de educação. Você tem mais tradicional, mas você também tem esses que são os cursos mais rápido, EAD, tem cursos... É mais acessível, né? A educação já é mais acessível. E aí você está dizendo que já existe um modelo de visão e organização onde é skill-based, do tipo, essa formação. E você tem muitas pessoas que já falam assim, cara, vou falar por mim, alguém pergunta para mim, Rodrigo, que faculdade você faria hoje? Eu ia falar assim, cara... Nenhuma? Meio que... Não, eu não estou nesse ponto ainda, tá? Tô testando aqui seu grau de polêmica, tá? Eu não estou nesse ponto ainda. Tá. Embora eu acho que a faculdade não impede ninguém, ou não determina nem impede nada, é claro, conhecimento é importante. Mas se você... Eu falaria hoje o seguinte, você quer trabalhar em qual área? A área de tecnologia, vamos dizer a minha. Eu ia falar assim, cara, pega a mais barata, a mais rápida e a que te deu o diploma. E tudo que você puder gerar de valor, cara, faça cursos especializados, faça desenvolvimento de skills complementares. Quem gosta da engenharia geralmente é ruim de relacionamento. Olha que legal que você e aí tá batendo isso aí que você tá falando. Olha que legal que você tá falando. E aí a gente vai pegar um outro gancho. Por que você tá falando pro cara, eu imagino, né? Tô te interpretando. Quanto mais rápido ele tem um diploma, mais rápido ele consegue ir pra ação.
Mais rápido ele vai aprender. Ele vai ter uma marquinha lá e vai... Ele vai aprender, ele vai para a prática aprender. Vai pro jogo. Vai testar e aprender. E a gente até, voltando pro nosso tema conector. Ok, já entendi onde você vai, legal. Né? A gente fala muito disso, né? De testar, né? Errar, aprender rápido, para aprender rápido. Do que ficar eu fiquei 6 anos na faculdade. Ok, exato. Legal. Puta, cara, não... E aí, veja, no próximo desafio que você tiver na companhia, né? Ao invés de você pegar lá pelo currículo o que a pessoa fez, não é mais fácil você pegar pelo histórico quem já participou de desafios semelhantes aqui mesmo ou fora. Isso que é o skill based. Você citou isso há pouco tempo atrás, você falou aqui, né? Olha, quando eu fui fazer isso, eu trazendo pessoas que já... Exato, que já tem esse skill. Então... Skill based... Organization, né? Legal. Tem alguns... Vou pesquisar isso daí. Eu posso deixar depois um link aí para você botar nos comentários. Tá aí registrado, aí a gente coloca. E aí, eu posso criar algumas dinâmicas com isso. Então, no próximo desafio... OKR, definir lá os OKRs estratégicos, vou começar a aterrissar isso em iniciativas, beleza? Quem que vão ser os líderes dessas iniciativas? Quem que vão participar dessas iniciativas? Se eu tenho isso mapeado na organização, aí entra meu lado de People Analytics, né? Se eu tenho isso mapeado, o Gaudi é bom nessas 4 coisas, ele tem 5 estrelinhas nessa. Gosta de número, que não sei o quê. Eu já faço o Tinder corporativo, match. Faz né? o match. De competência versus esse desafio que eu tenho para resolver, né? Cara, isso é... Matheus, mas como é que você sabe que essas competências... Cara, isso é demais. Volto naquele tema inicial. Que é o que eu tava falando. Eu consigo, pelas zonas de excelência, identifico competências que explicam essas zonas de excelência e começo a catalogar isso. Cara, tá? isso é demais. Torço aí para que isso comece cada Deveria vez... ser um padrão, né? Por que mas não não é? Né, cara? Não é porque a gente, primeiro, é imediatismo. É imediatismo. Né? Precisa definir agora... Não tem isso ainda estabelecido, o RH está chegando agora nessa conversa, o RH agora que chega na mesa falando de dados, trazendo modelos preditivos de turnover. Isso posiciona o RH de uma forma totalmente diferente na empresa. Diferente. Né? Essas temáticas que você está falando, quando a gente passou pelo boom, né, das transformações ágeis, seja lá o que significou, né, porque cada lugar significava uma coisa, mas o importante era as empresas buscando alguma melhoria de processo, do tema que pegou era o tal do RH ágil, né? Boa. Hoje, acho que ninguém mais usa o ágil, né, como nome, porque acho que incorporou... não precisa ter a classificação, RH ágil. Mas é um RH nessa postura. Essa aceleração dessa transformação, dessa importância estratégica, está resultando, está aumentando o grau de maturidade. Vou explicar só para dar uma referência e pegar um gancho. Eu recebi aqui a Gabriele Carlo, ela é a CEO da Zeiss Vision. Foi muito legal o papo. Ela veio do RH. Legal. E eu perguntei para ela, falei, que curioso, né? As minhas lembranças... Pouca gente do RH vira CEO de uma empresa. Ela falou assim, e quando eu recebi o convite, eu fiz várias perguntas e aí me explicaram por quê. Boa. O RH virou CEO de uma empresa, entendeu? Olha a importância. Sim, e tem algumas nuances, tá? Primeiro, dentro do RH, eu acredito que nos próximos anos, quem vai ocupar essas cadeiras aí de liderança de RH vão ser as pessoas que vieram de cultura data-driven, independente de onde nasceram. Não obrigatoriamente um psicólogo. Boa, exato. Que é o que estava provocando. Não precisa ter aquela... No passado era o RH, era o psicólogo, exatamente, era assim? Exato. Okay. Tinha esse viés sim, tá? E chamava RH, né? E vamos fazer um parênteses aí, deixa esse viés estacionado. Aí, e se chamava RH. Então, essas lideranças de RH, uma vez que elas são data-driven, elas conseguem aportar para o negócio soluções diferentes. Então, numa discussão de mesa que está sendo discutido um resultado, ela pode trazer um olhar diferente. Então, a gente não atingiu determinada meta, não é porque a ferramenta não estava adequada. Não, talvez a competência para essa pessoa, ela não tinha essa competência para poder executar essa tarefa. Como é que a gente vai afirmar isso se a gente não tiver números para isso? Tá? Pode afirmar, mas vai ser só uma opinião. Isso. E aí, opinião por opinião, cada um fica com a sua. Com o número... Exato. Com números, isso faz o RH ficar mais estratégico. Eu gosto muito do Simon Sinek, né? Sim. Começa pelo porquê e tudo mais, né? O Jogo Infinito, aí são um dos livros aí que ele tem. Ele fala, negócios são feitos de pessoas, né? Se você não entende de pessoas, lógico,
Logo, você não entende de negócios. Então, eu acho que essa coisa que você ok, traz, tem essa a lógica provocação... aí traz a... Por que de repente um CEO que vem de RH, ele pode agregar um olhar diferenciado? Porque ele entende de pessoas, que é a base para tudo. Clientes são pessoas, negócios são feitos de pessoas, logo, né, quem entende de pessoas, naturalmente, consegue cruzar. A gente fez uma caixinha aqui do Dego, que você até comentou, né? Guarda aqui a questão da RH. Eu reparei, né, que no passado você tinha era a área de RH, o departamento de RH. Aí eu vi uma transição para alguns diretoria de gente e gestão. Perfeito. E aí eu vejo várias empresas agora que chamam área de pessoas. Legal. É dentro desse movimento aí que isso está acontecendo. É legal, e isso mostra a mudança de estratégia da própria companhia e do próprio RH se posicionando, para ter esse olhar centrado no colaborador, no final das contas. Um olhar humano que não é um olhar só da performance em si. É o cuidado, né, que a gente precisa ter com ele. Entender toda essa jornada desse colaborador. Surgiu primeiro a experiência do cliente, né? Agora é comum a gente falar de experiência do colaborador também. Entender como é que tá, desde o momento dele nem ser ainda um colaborador, né? Aí também depois quando ele entra, como é que tá essa experiência, esses momentos que importam para o colaborador na empresa. Vim aqui agora contigo, né? Aqui na Moving. Pô, esqueci o nome dela. Me apresentou me apresentou os andares, mostrou ali, pô, achei super legal os andares, tal, como é que é o ambiente. Isso já é uma experiência positiva que eu tive. 10 isso, cara. Mas veja, eu não trabalho aqui ainda, mas eu já criei uma boa impressão. A partir daí, se eu vou participar de um processo, como que eu fui tratado pelo recrutador, pelo gestor que me entrevistou, né? Como foi esse processo que ele vivenciou para poder entrar na empresa, envio de documentação. Sempre é caótico essas etapas, né? Sim. Mas isso tudo é experiência. Né? E é um momento que gera ansiedade no potencial colaborador, que já faz parte. Né? Momentos que importam. É um parceiro de trabalho, né? Ele só pode não estar trabalhando na empresa, mas ele está no mesmo ecossistema. Né? Olha que legal, Gaudi. A gente estava falando lá, falando de OKR, a gente subiu a conversa para o nível estratégico. Né? A gente fala de pessoas, a gente está falando no nível, né, de gente, a gente está falando de colaborador. Só que tudo isso que a gente está falando aqui, os dados estão norteando. Porque Sim. Como eu sei se o OKR foi efetivo? Um dado que mostra que eu atingi. Exato. Como que eu sei que essa pessoa não está performando? É um dado mostrando. Né? Então, essa cultura data-driven, ela conecta tudo. Então, para mim, eu volto naquela lógica da tríade que a gente estava no início. Né? Negócio, cliente e colaborador conectando tudo isso. Essa questão do data-driven, eu lembro que eu fiz um paper relacionado sobre o mundo digital, né? E o data-driven company é o chassi disso tudo, né? Perfeito. E é muito comum as empresas se perderem nesses hypes que surgem. O hype agora atual é da inteligência artificial, concorda? Sim. As empresas estão criando chatbots com IA embarcada, isso que elas falam, né? Que no fundo é uma FAQ elaborada. É essa a experiência? A IA ela pode ser muito mais do que isso. E a gente às vezes se perde querendo gastar energia da organização para isso, sendo que tem coisas básicas que a gente precisa oferecer. Às vezes o cliente ele só quer ser atendido de forma rápida, concorda? Perfeito. A gente explorou aqui bastantão, né? Que diria minha filha, bastante da sua jornada, várias temáticas dessa questão do como chega e a referência dessa questão do People Analytics. A gente tem um game aqui no programa. Boa. E, inclusive, vários itens aqui eu sinto que a gente já passou. Legal. Vou querer te convidar para a gente ver e descobrir aí umas temáticas aí da... É prova não, né? Não, aqui não é prova não. Aqui é compartilhar aprendizado e experiência. Né? E Boa. Esse acho que, aliás, esse é o grande propósito do programa, né? Do Movencast. Pessoas que, de fato, fizeram coisas, né? Você tem algumas décadas aí já trabalhando, um segmento de carreira... de fato implementou coisas em empresas de muita relevância, e só aqui na nossa conversa você já deu um mini masterclass. Boa. Já deu a dica do modelo de organização baseado nas habilidades, então isso é muito importante. Acho que no sorteio vai ser coisa que a gente já falou. Vamos ver. E aí vamos lá. Não, manda ver. Agilidade e métodos ágeis. Esse tema, indo mais do que falar, né, de frameworks e tal, que a gente abordou, né? A questão, e acho que o pano de fundo aí de muito do que a gente falou vem lá da melhoria contínua, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta que aqui o jogo é mais rápido. Uhum. Você foi uma das pessoas que trabalhou muito, né, em transformação ágil, em adoção da agilidade. Hoje a gente vê isso que é menos potente nas empresas, no mercado e tudo mais.
Você acha que isso é uma derrota da questão da agilidade ou que de fato a gente conseguiu o que a gente queria e que a agilidade agora está embutida dentro das carreiras, dentro dessas habilidades necessárias e já espalhou aí cross nas empresas? Boa, eu acho que as duas coisas, tá? Tem empresa que conseguiu se incorporar, eu vou chamar de mentalidade. Quando eu olho lá os princípios, né, tinha muita mentalidade ágil, vou chamar assim, tá? Que elas incorporaram. Outras não, tá? E eu acho que na mesma dinâmica que a gente estava aqui falando das polêmicas envolvendo OKRs, acho que a agilidade bebeu da mesma coisa. Eu citei o Klaus Leopold, que é lá o fundador lá do Flight Level, fundador, né, criador lá do Flight Level. Ele falou sobre isso, né, de guerra dos frameworks. Então, toda hora surge um framework e parece que um sobrepõe o outro. Né? Eu acho que a mentalidade ágil, os métodos ágeis sofreram disso também. E, tá? e acho que a base não é essa, né? Exato. Show. Vamos ver qual que é o outro tema aí. Arquitetura corporativa Boa. E tecnologia. Escalável e integrada. Boa. Esse tema... isso não são tema quase, né? Existem profissionais, né? Dentro que trabalham na questão da arquitetura corporativa. Tem profissionais, tem... milhares aí centenas de carreiras aí envolvidas nessas duas frases e, obviamente, tudo que você veio falando até agora, da importância... Tem isso como base. Tá tocando nisso. É base para tudo isso para mim. Né? A gente fala de cultura data-driven. Se não tiver essa arquitetura integrada, tem um lake com isso normatizado, conectado, camadas de integração, arquitetura de referência, a gente não consegue fazer nada disso. Então é o passo 1 para mim, tá? E esse passo 1, né, quando a gente fala né, você citou de uma arquitetura, vamos dizer assim, arquitetura corporativa tecnológica. A organização da empresa, talvez saia depois disso, mas a arquitetura corporativa no sentido das competências da empresa também é relevante e é influenciada por esse trabalho. É influenciada e vice-versa, né? Porque a gente tem que conviver com esses dois mundos. Se eu quero caminhar para essa arquitetura de referência, eu tenho que ter colaboradores e competências instaladas que suportem isso. Ok, e aí aquela visão que aquele mindset, a visão, a organização é o que vai ajudar isso a acontecer. Isso integrar, exato, que faz a cola, né? Perfeito. Maravilha. E só nesse aqui tem 5 anos de trabalho, né? Bastante. Né? Com certeza, e às vezes trava muito Sim. a fazer tudo isso que a gente está falando. Certo. Né? E tem uma coisa que não ter isso implementado, né, é um problema. Agora, quando implementa e eu começo a ter essa montoeira de dados que eu recebo, né, eu não sei o que fazer com isso. Então, não ter dados é um problema. Ter muito dado também é um problema. Eu tenho que saber o que fazer com isso. No seu dia a dia, por exemplo, eu imagino... Só uma dúvida, por exemplo. Não sei quais são as outras caixinhas que vão sair aqui, mas... qual que é num dia típico de trabalho seu, né? Vamos dizer assim, ou uma semana típica. Com qual frequência, ou se você desse uma intensidade... que você entra em contato ou que você entrava, ou que você entra dentro da empresa com as pessoas, por exemplo, responsáveis por arquitetura, tecnologia, processos? Hoje, diariamente, porque eu estou no momento estruturante, que eu preciso entender o processo, entender como que eu posso mapear para entender a eficiência desse processo, definir indicadores para monitorar esse processo. Para definir indicadores, eu tenho que entender o dado de onde vem, né, se ele está normatizado, para eu poder conectar no meu data lake. Essa turma aqui são seus parceiros de trabalho. Dia a dia, tá tudo junto. Viabilizador, são viabilizadores. Sem eles eu não faço nada. Que interessante. Que legal que saíram esses aí, né? Uhum. Vamos ver o que tem pela frente? Cibersegurança. Perfeito. Olha, esse é um tema que, né, bombou aí recentemente, infelizmente por ocorrências, né? E é um tema... A segurança sempre é muito importante. Agora, a cibersegurança no mundo digital, obviamente. Quando entra nessa questão dos colaboradores, né? Eu quero pegar essa perspectiva no foco dos colaboradores. Como está sendo a preparação, comunicação, dentro desse analytics que você considera, tem alguma dimensão que é em relação a essa questão de cibersegurança? Eu vou conectar primeiro na LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente precisa ter, os dados tem que estar, a gente tem que ter um sigilo, a gente tem que ter cuidado, tem que ter política para poder fazer governança desses dados. E cibersegurança, né? Tem até o filme clássico lá do DiCaprio lá, o Prenda-me se for capaz. Esse filme é muito legal. Que fala disso, né? Ele mostra como que a gente pode penetrar numa empresa e pegar dados de forma não convencionais. Não é só o que vem via um e-mail, por exemplo, mas é também. Então tem que
treinar as pessoas sobre isso. A cibersegurança que remete a algo digital, né, não Também obrigatoriamente digital, tem as pessoas, né? Por isso que é a minha pergunta. Recebe um e-mail que não é de um remetente conhecido. Parece besteira isso, né, gente? Mas ainda hoje a gente precisa falar disso para a organização. Dentro lá das análises que você faz, tem vamos dizer assim, tem um agrupamento, uma categoria que é entender o nível de... Você citou, né, que você entra, você observa várias dimensões. Uma delas tem um pouquinho da cibersegurança? Eu acho que sim, porque é muito na segurança dos dados. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa de engajamento, que eu envio formulários de pesquisa para a organização. Sim. Essa pessoa, quando responde, eu não posso... O líder dessa pessoa não pode identificar que o Matheus comentou algo. Tá? Então, isso é a base, né? Porque é a base. Senão acabou isso a cultura da empresa. Né? Internamente e externamente. Imagina uma base dessa vaza para mercado, por exemplo. Então, eu acho que é um grande tema, tem que nortear. São os pilares habilitadores, né? Então, cibersegurança, tem governança de dados, eles vêm todo aqui lado a lado habilitando toda essa conversa de cultura data-driven. Legal, muito bom. Vamos ver o que tem. Cultura de inovação. Boa. A questão da... Bem, inovação é um tema... as empresas abordam de várias formas, né? Seja departamentalizando, seja projetizado, seja como estratégia da empresa. Né? Tem empresas mais próximas de inovação, outras menos. Mas acho que a cultura de inovação remete às pessoas, né? A palavra cultura. Claro que tem a questão da empresa. Como que você enxerga isso? Você enxerga qual que é o poder disso? Todo mundo tem que inovar numa empresa ou não? O que você daria de observações em relação a essa questão da atitude de experimentação, fail fast, sei lá, coisas relacionadas a isso? E eu acredito muito em desmistificar o termo e a forma de aterrissar a inovação e até quebrando um pouco o conceito. Então, para mim, sim, a forma de aterrissar, eu falei um pouco aqui de ambidestria organizacional. Então, sim, eu toco a operação, mas eu tenho também que evoluir essa operação, eu tenho que inovar. E inovar, para mim, nesse sentido, é sim a gente testar maneiras novas de fazer coisas que eu sempre fiz de uma outra maneira. Não precisa botar um drone lá, não por exemplo. É algo... Né, são grandes disrupções. Lógico, a grande disrupção, sim, ela é, na essência, a inovação. Mas eu acho que para o mundo corporativo, uma forma da gente estimular que essas conjunto de pequenas coisas, uma hora vai surgir essa grande. Né? Porque a empresa tem que aprender a fazer isso. Tá acontecendo umas coisas curiosas, né? Acho que é por causa de sinergia do tema que a gente trabalha, né? Acho que a gente acabava, ao longo da vida, jogando na mesma área. Você usou o tema, a empresa precisa aprender, né? Eu ia te fazer a pergunta se você acha que a cultura de inovação, ou ter essa competência da cultura de inovação, ela é análoga para uma pessoa à questão do aprendizado contínuo. Sim, total. Porque como que a empresa aprende, né? Através dessa... E através da falha, concorda? Sim. E tem não sei se você já ouviu falar das estruturas libertadoras, que são um conjunto de práticas, né? Isso é legal também depois Conta um pouquinho. Que tem uma das estruturas, né? São 40 e poucos, se não me engano. Ela fala de soluções 15%. O que é isso? Teve um estudioso, Garrett Morgan, ele fez uma pesquisa com líderes do mundo inteiro, perguntou para eles, né? Os problemas que você tem para resolver, né? Onde que a solução deles mora? Né? Dentro da sua área ou fora? 85% responderam que moram fora esses problemas. Opa, se 85% mora fora, tem um 15% aqui que está ao meu alcance, concorda? O que você está fazendo com esse seu 15% hoje? Né? Imagine se todo mundo na companhia fizer 15%, isso somado, que é isso que a gente está falando. Ok, entendi. E algumas organizações, por vezes, você vê... O cara, em vez de preocupar com os 15% dele, está preocupado com 85% do outro. Né? E aí não faz o dele. Ou seja, se todo mundo melhorar o seu próprio 15%... Exato. Nem que às vezes não faça a perfeição, mas se melhorar, nessa linha. É nessa linha, e eu acho que tem muito aquela conversa que a gente estava de conectar estratégia com execução. O que importa? Né? Porque talvez ele está se perdendo no 85% que está fora, que nem é estratégico. Né? Quando você... aí é uma pergunta técnica em relação à questão da aplicação do data-driven em relação a isso. Se você começa a ver provavelmente, ao longo do tempo, com algumas medições, essa questão do... Vamos supor que faz uma referência, um cruzamento
com impedimentos, né? Uhum. Então você começa a ter um impedimento, não, é porque o impedimento é da outra área, o impedimento é do outro projeto, ou da outra grupo. Sempre é, né? E aí você está fazendo essa avaliação dos colaboradores, você está fazendo... Avaliação não, desculpa. Você está fazendo essa análise contínua de informações que impactam a vida do colaborador, experiência. É passível, inclusive possível, de você começar a detectar que está tendo muito... não só gargalo, mas que está tendo muito cruzamento e que talvez a arquitetura corporativa está errada? Pode sim. Porque... Você entende? Se eu estou muito preocupado com o do outro, será que não está uma estrutura ser, errada? Pode ser a estrutura da companhia. Sim, pode ser. Né? E a gente fala muito de mandatos. Quando a gente fala de modelos operacionais, né? A falta de clareza de mandatos, né? Eu tenho um desafio, eu tenho essas responsabilidades, só que você também tem algumas responsabilidades que são as mesmas que as minhas. Tá? Então, se a gente for criar uma empresa do zero, dificilmente isso aconteceria, concorda? E aí, perfeito, concordo. Isso, Se a gente fosse criar do zero, isso não aconteceria, porque você ia criar exatamente. No tempo, o que vai acontecendo? Tem alguém que é esperto ou já cuidou de determinada função. E ele acaba, além de ele entregar a caneca, ele também entrega o prato. Certo. Né? Porque ele sabe fazer. São exemplos de disfunções que podem começar. Aí eu vou fazer uma pergunta que é boa e quem estiver em casa, acho que tem que prestar muita atenção no que você vai responder, porque acho que vai vir uma coisa muito legal. Tô achando só, tá? É o feeling, eu sentimento. Caraca, gerou agora. Não, por anos, por 5 a 6 anos aí, vou colocar mais, quase 10 anos, muito das pessoas de transformação, inclusive eu sei que você foi um deles, lutou, trabalhou, buscou um convencimento de uma organização das empresas mais parecida com a da startup que você está falando. Legal. Onde você verticaliza, onde você tem os times multidisciplinares, onde você tem o OKR totalmente alinhado, simplificado. Nesse cenário, esse cruzamento, esses 15%, 85%, Perfeito. Ele não existe. Perfeito. Por que é tão difícil, então, chegar nesse cenário de startup numa grande organização? Perfeito. Pô, eu viajei de novo, né? Não, mas não são... É que eu sei que você entendeu, mas eu não sei se a galera entendeu. Não é simples, né? Eu acho que primeiro ponto, né? A gente começou falando muito de mentalidade de fundador, né? De empreendedor. A startup, ela tem isso já no DNA. Sim. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Não importa de quem seja o problema, quem vai resolver. Ele vai pegando a caneca e vai levando de área em área para fazer o que ele precisa fazer para consertar essa caneca. Tá? Isso quando a gente vai para a empresa, a gente começa a virar os transatlânticos e não, isso não é minha responsabilidade. Isso. Eu não sou cobrado por isso. A minha meta não é essa. Não é essa. Em startup tem isso. Perfeito. Ele tem um North Star lá que guia ele, né, o sonho grande, ele se organiza para poder entregar isso. Mas aí quando a gente começou, eu vou materializar um pouco mais a minha pergunta, né, para quem em casa não entendeu, eu sei que você captou. Quando a gente começou a apontar para transatlânticos, para indústria financeira, para o varejo, que eles tinham que ter, tem essas estruturas departamentalizadas, mas organize sua empresa em comunidades, tribos ou startups internas, a galera falava assim, não, beleza, põe alguém lá e eu fico gerenciando. Aí a gente falou, não, cara, é você que vai estar lá. Você que é vice-presidente, você não vai estar vendo, você vai estar lá, você vai ser o cara do OKR. Ele tem que ir lá. Então, assim, quando a gente vai discutindo, começa a ficar claro por que não sei se estou viajando, mas assim, a movimentação para tribos, né? Eu vou falar o termo tribo, que é o termo que eu... Tem outros que usaram comunidades, eu não sei quais são os outros... Vilas, né? Sim. Comunidade, vila, tribo, mas esse alinhamento... Você trabalhou bastante, né? De implementar isso. Você acha que a gente conseguiu fazer... Ou você acha que eu estou viajando na minha pergunta? Não, eu acho que sim, mas para mim o ponto, eu vou voltar a uma coisa que já que a gente falou de startup, está guiando isso aqui, tá? A visão de dono para tudo que a gente vai fazer numa companhia. Então, se eu cuido de uma área, eu tenho que ter visão de dono para pegar, e sim, talvez sou eu que tenho que empurrar a solução de um problema. Né? Quando a gente pega essa lógica de organização, para mim, um dos grandes, né, que justificam o sucesso, né, desse modelo Spotify, é que a gente traz esse líder, empodera a pessoa na ponta. Ele tá lá, é isso. O time não vai até uma reunião lá, o comitê, onde o Gaudi, que é o líder, tá. Não, o Gaudi vem ao ritual da área.
São quebra de paradigmas, né? Eu vou tomar uma decisão, quem está na mesa tomando decisão não é o mais bem pago que vai ter a ideia que vai vencer. Isso é relevante. É o analista, talvez. Perfeito. Né? Esse que é a quebra de paradigma. Então a gente coloca todo mundo em volta do problema. Então, alinhado no foco, geralmente. Ó, lembra que você falou que tinha lá o cliente, a empresa, o colaborador? Nisso que a gente está falando, tem aquela tríade, né? O cliente e o colaborador, eles estão alinhados. Eu trago todo mundo para olhar o problema junto. Isso. E não pego o problema e fico levando o problema para as diferentes Mas não áreas. como um projeto, né? Exato. Acho que aí a gente está evoluindo na minha pergunta, né? Que assim, a galera fazia um modelo projetizado para atender isso. Perfeito. Só que o modelo projetizado, ele tem um tempo, ele às vezes não se sustenta. Quando você mapeia de forma diferente essa arquitetura corporativa, você torna isso contínuo enquanto aquele tema for relevante. A organização tem que aprender rápido, a organização tem que reagir rápido à necessidade de mercado, né? E a organização tem que entender que para poder fazer isso, né, ela tem que aprender e errar de forma o mais rápido possível para poder chegar nesses estágios. Então, para mim, isso aí não... Se você analisar o DNA dessas empresas que dão certo, elas fazem isso. Tá? Pô, Matheus, tem empresas centenárias que não nasceram como startups. Sim, mas lá no início, e elas têm algo que é comum disso. A empresa tem uma skill, fazer analogia àquilo que você falou da pessoa. Competências ela que tem uma trazem... competência que reflete a isso. Ok. O que a gente tem visto? Esses transatlânticos têm tentado se reinventar, trazendo esse mindset também, né, ágil e tudo mais, para poder incorporar e fazer esse mix. Então, sim, tem coisa que não vão mudar. Um processo, por exemplo, de folha de pagamento, cara, ele é batidão. Processo de contas a pagar, ele é batidão. Agora, um processo de relacionamento com o cliente, meu amigo, por onde você gosta de receber esse atendimento? Eu uma vez conversei com um colega, eu falei assim, ó, eu vou me sentir muito feliz quando, seja na minha própria organização, seja numa área que eu estiver fazendo... uma empresa que eu estiver fazendo um trabalho, né? Ou visitando, porque é um colega que trabalha ali. Por exemplo, assim, como chama essa área aqui? Essa área chama encantamento do cliente. Uhum. Aí tá, mas... É o da Disney esse. Oi? É o da Não, Disney, é né? que eu tô falando encantamento do cliente, mas poderia ser outra... É que a área... Não vou falar razão área, de existir. O agrupamento de pessoas com processos e ferramentas tinha uma razão de existir alinhada ao propósito. Exato. Né? E aí lá dentro vai ter advogado, lá vai ter o atendimento, lá vai ter o cara da tecnologia. Ô, Gaúcho, na essência... Que aí vira startup, né? Na essência, quando a gente fala de tombar a empresa por workstreams da vida, a gente está querendo trazer isso, né? Que é o cliente que você está atendendo. Essa é a minha provocação. E aí a gente passou vários anos fazendo esse tombamento. É que você trouxe mais um nome, um workstream ou era a comunidade, então não importa. Essa é acho que é a grande busca, né? Sim. E aí tudo isso que a gente está falando suporta, independente do modelo que você tem, para mim não tem modelo certo ou errado. Okay. Tem um modelo que mais se adeque à realidade daquela empresa está inserida. E que é viável, ou da área, né? E que pode ser diferente. E aí a importância do líder em ter essa clareza. Né? O líder com um mindset de aprendizado contínuo, por exemplo, ele nunca vai assumir uma área e não vai querer mudar. Lógico que ele vai querer mudar. Né? Porque ele entende que tem que fazer ajustes. Né? E aí, até para a gente caminhar ali para um próximo, eu vejo que isso que você falou da importância do líder, ela é tão presente, né? Que você falou líder de uma área, líder de um tema. Eu vejo que algumas empresas, eu vou usar o termo transatlântico, né? Mas isso não é pejorativo, né? Para dar importância da empresa, né? Eu vejo que alguma dessas elas estão há anos fazendo esse processo e faz parte mesmo, né? Que você faz isso progressivamente, o ganho de maturidade é progressivo, e eu vejo, principalmente nos últimos 2 anos, que não é só a liderança departamental, é a liderança da empresa. Tá vindo com esse DNA do que a gente está falando. E aí acho que acelera, né? E as empresas têm que ter muita clareza disso, né? Porque o líder molda comportamento. Se ele molda comportamento, ele está ditando como a empresa vai operar, concorda? Ele vai influenciar absolutamente, quando né? Quando a gente fala de cultura da companhia, a peça fundamental, uma das, né, é a liderança. O líder é exemplo dessa cultura. Outra âncora disso, né? Onde que a empresa investe o dinheiro, o orçamento dela? Onde está o maior orçamento? Isso vai dizer o que importa. Diz para a direção. Quem que é promovido, quem que é reconhecido na companhia? É um outro sinal.
Então, o líder que é exemplo da cultura, se ele é promovido, eu me espelho nele. Sim. Se ele não é, né, não tem um Opa, comportamento não é legal, por ali que é a tá referência. errado. Né? Isso tudo, veja, de novo o RH aqui, né? Ajudando a fazer essa cola. Eu quase chego. Obviamente a gente não vai explorar tudo aqui, mas quando a gente. Imaginando, né, outras caixinhas que teria aqui, toda a questão do RH, essas avaliações, eu vejo que, por exemplo, você teria que ter uma fonte de dados em cada uma dessas caixinhas para ajudar vamos falar, a área de pessoas, ajudar a empresa a tomar decisões, né? Correto. Olha quantas caixinhas que são. Sim. Aqui são caixinhas que eu acabei colocando e tal, mas não importa. Mas não é uma ou duas coisas, são. É mais de uma mão de coisas, né? São 10, 20 competências aí. Sim. E é bastante árduo isso daí, né? E aí quando a gente fala de dados, né? A gente sempre falou muito de estruturar dados. Só que o que está acontecendo agora, né? E até tem um movimento relevante no mercado em relação a dados não estruturados. O que é isso? Uma gravação de uma entrevista, a gente nem pode fazer, né? Mas uma descrição do que eu achei de um candidato, por exemplo, né? Se não tiver tabulado, é um dado não estruturado. Né? Então, o Nubank, por exemplo, adquiriu uma startup especializada em dados não estruturados para crédito, para tomada de decisão. O que é isso? Né? Esse consumidor ele passa na internet deixando rastros, né? De compra, de comportamento, de tudo mais. Como eu uso isso para poder suportar e criar modelos de crédito mais eficientes? Né? A Magalu criou uma área lá para criar o cérebro da Magalu. Eu vi a notícia. E dados não estruturados. Então, quando a gente traz isso pro RH, quantos dados não estruturados a gente está deixando passar? Né? Eu não sei, eu vou dar minha opinião aqui. Eu não sei quantos são, mas provavelmente são múltiplas vezes mais do que aqueles que a gente vai conseguir estruturar. Então, esse é o desafio hoje, tá? Então, a gente fala que durante muito tempo, 2006, né? Esse termo veio, né? O dados são novo petróleo, lembra disso? Sim. Agora dados não estruturados são novo petróleo. Por quê? Aí que tá a riqueza. Porque você vai... É quase que a aplicação de um Pareto, né? Ou da cauda longa, né? A maior riqueza não tá naquilo que você tem controle, Sim. né? O que empresas, antes de lançar um produto, às vezes faz aquele teste na sala de vidro, né? Põe o cliente lá para experimentar o produto. O que ele tá pegando ali? Né? Essa coisa não estruturada que é ele... Diferente do que ele pensou no manual, como é na prática. No lab, né? Exato. Eu vim do mundo do desenvolvimento, né? Tal. Aí isso me lembra, para quem é do mundo do desenvolvimento ou que trabalhou em projetos que envolvia tecnologia, é a frase que é muito engraçada, que é a frase do desenvolvedor, né? Quando ele entrega e dá um pau, né? Exato. Aí ele fala assim, mas na minha máquina funciona. Funcionou. Exato. E é sempre assim, né? O que é curioso, assim, faz parte, funciona mesmo, mas pô, justo quando vai pro cliente é porque aí são outras variáveis, né? Total. Vamos encarar mais uma dessa aqui, Matheus? Bora aí. Pô, esse aí, acho que a gente falou bastante. Quer pular esse aí? Vamos pular, que a gente já falou? Vê, você que me fala o que mais tem. Vamos. Eu queria que saísse algo por aqui, ó. Não, esse aí acho que é legal. Legal. Quando a gente pensa num negócio e... Não só num negócio, né? Mas do negócio, entre outros negócios, assim... Numa empresa, desculpa. De empresas contra empresas. A gente está falando bastante aqui, vem da importância dessa... diretoria de pessoas, da unidade, eu não sei, daqui a pouco muda, né? Mas o cuidado a estrutura responsável pelo cuidado do colaborador. E aí você vê que ela tem um trabalho consultivo muito grande dentro da empresa e que provavelmente ela como unidade, ela também vai buscar outras parcerias fora da empresa, né? Mais do que tentar ficar construindo tudo, qual que é a importância dessas parcerias e collabs, né, dentro desse ecossistema digital, dentro desse mundo analytics, né, data-driven? Legal. E eu acho que a gente está falando até aqui, lendo, né, eu remeto muito a negócios de plataforma. O que é uma plataforma de negócios, né? Eu tenho um negócio que é uma vertical, né, de logística, por exemplo, e eu posso me conectar, né, em pessoas ou outras empresas que estão em outros ramos da cadeia e, através disso, né, obter vantagem competitiva. Então, por exemplo, se eu entrego para uma determinada empresa, né, e eu sei o que eu estou entregando, talvez isso é um ativo competitivo. Então, eu sei que o que mais essa empresa está entregando é uma panela, por exemplo. Né?
Vou trazer um outro exemplo, acho que fica melhor, porque ficou meio confuso. O iFood, ele começou... Eu não entendi mesmo. Volta esse aí, Não, deixa pra gente dar risada. Boa. O iFood... Foi pra equilibrar com as minhas perguntas longas, que às vezes não fazem sentido. Eu tava pensando no caso do iFood. O iFood, quando ele criou, né, o aplicativo, ele tem vários aprendizados, é um case super legal de AI e tudo mais, né? Ele começou entregando comida, concorda? Ele nasceu até com outras coisas, era um catálogo e tudo mais, de outras coisas, né? O iFood começou a observar, ele sabe quem compra pizza em determinado endereço, de onde está comprando. Se ele sabe que sai mais pizzas em determinado horário ou mês, ele consegue empilhar tudo isso e saber o que mais vende, né? E se ele sabe que uma pizza é o que é mais vendido, do que é composto uma pizza, né? Farinha, molho de tomate e tudo mais. Esse ativo aí, ele pode sim oferecer um iFood talvez para atacado, né? Se ele sabe o que mais vende, né, ele consegue disponibilizar isso de outra forma para essas empresas que produzem pizza, por exemplo. E aí então, nasce por exemplo, baseado no dado, nasce essa oportunidade de uma parceria e de uma collab. Isso é um negócio de plataforma. Eu só tenho isso porque eu tenho esses dados, que as empresas estão usando a minha plataforma para alguma coisa, eu estou pegando esses dados e fazendo uso dentro da legislação permite, né, para poder criar novos negócios, né? O iFood hoje ele tem inúmeros outros negócios, né? Então, você entra no aplicativo, você compra parafuso. Quem esperava que ia ser assim, né? E dentro, por exemplo, trazendo para uma visão de negócio, por exemplo, uma visão dentro de uma estrutura de RH. O RH, por exemplo, tem, se a gente falar, tem aqueles mais operacionais, tem o conta pagar, receber, tem a parte de cuidados, né, do colaborador, tem processos, e tem processos, por exemplo, Employee Experience. Enfim, deve ter 12 a 15 temas facilmente que um RH ou que o departamento de gente de gestão precisa fazer. Ele precisa fazer tudo ou, por vezes, é mais fácil estabelecer essas parcerias e trazer do que ser um autocontido do tipo... Total. E quando a gente fala de RH ágil, por exemplo, a gente estava estimulando isso. Ao invés de eu aqui dentro de uma sala definir um programa de benefícios para a organização como um todo, né? Eu definindo, eu trago o colaborador para a mesa. Eu trago outras áreas que estão envolvidos para a mesa. Eu trago o fornecedor para a mesa. Né? Então, de novo, qual é o problema? O problema ali no centro... E quem pode resolvê-lo é em volta da mesa. Esse exemplo que você trouxe é bem legal, né? Você vê várias empresas, até aqui no Movimento a gente aplica programas de benefício e tudo mais, é feito com um parceiro, porque ele tem maior reputação, tem notoriedade naquela temática. Sim. E até facilita. Ok, fecha com o exemplo que você estava dando do iFood, né? Que o core, né? E você poder aplicar. Agora, esse é o desafio do RH, né? Da gente sair desse lugar que a gente tem... Primeiro, a gente tem que entender as necessidades, mas na hora de construir, a gente não tem que construir sozinho, tem que co-construir sempre. Né? Seja principalmente com o cliente, que é o colaborador. Eu vejo, por exemplo, sem fazer merchan, né? Mas coisas que eu... Merchan não é nem meu, né? De outra empresa. Eu vejo, por exemplo, tem não precisa falar empresa, enfim. Mas assim, você vê a parte de seguro de saúde. Você vê novos players no mercado com mindset conectado a tudo isso que a gente está falando. Benefícios também são outros. Assistência médica, né? Assistência médica, seguro de vida, enfim. É bem bom essa tudo temática. Negócio e problemáticas que envolvem dor para alguém, tem alguém resolvendo uma dor específica. E que ter essa pessoa, ter esse colaborador faz parte. Tem um aqui que eu acho que não vai sair, mas acho que para finalizar, eu acho que o nosso bate-papo a gente falou brevemente, né? Numa frase você citou a questão da inteligência artificial. Como que você... o que você enxerga? Como que você vem usando? O que você está de fato aplicando? Como que você... Qual que é o seu ponto de vista em relação a essa temática? Acho que pode ser de forma ampla, mas também dentro desse conceito do People Analytics. Boa. Primeiro, o Matheus, né? Enquanto... pessoa, eu acho que é um caminho sem volta e ele vai potencializar tudo que a gente vai fazer daqui para frente. E é caminho sem volta, nem tem como fugir, tá? No mundo de dados, o People Analytics ele ajuda muito para poder explorar os Advanced Analytics que a gente chama, né? Então, toda essa parte de modelagem preditiva,
né? Ele pode ser feito de maneira muito mais rápida e muito mais potente. Aí ajuda naquele tema. Aí ajuda que eu consigo processar muito mais informação e ter mais modelos aí, sendo testado modelo contra modelo, tá? Machine Learning e tudo mais, tá? Quando eu olho para a área de RH, que é onde eu tô, é uma oportunidade da gente criar experiências cada vez mais personalizadas, né, através de AI. Por quê? Eu sei exatamente, quando você entra numa plataforma, eu sei exatamente qual foi o seu problema anterior, e se eu sei talvez que isso não foi resolvido, eu já te dou um status proativo disso. Ou seja, ter a informação, ter os dados, ter criado essa base de informação, seja estruturado ou não estruturado, é um fator de alimentação desse momento de IA. Perfeito. Hoje é comum, né? Às vezes você recebe uma mensagem de alguma empresa falando: fazem tanto tempo que você comprou determinado produto. Acreditamos que está chegando ao fim. Deseja comprar um novo com cupom de desconto? Isso é muito sacada, né? Não é? Imagina isso para o colaborador. Cara, eu acho demais. A gente viu que você acabou de entrar lá com o seu... Você casou, você subiu sua certidão de casamento. Não era legal parabenizar, criar um momento, você pode tirar um dia de folga? Não sei, gente. É ação, né? Cada um... Acabei de ver, por exemplo, que você teve filho. Olha que legal, que momento. A trigger do evento você consegue saber, né? Acabei de saber que você foi promovido. Eu sei que você foi promovido, né? Então, a lógica de CRM para cliente, aplicado para a organização, para o RH, AI pode facilitar tudo isso, que é muito complexo criar essas réguas tradicionalmente. Eu juro que é a última pergunta, e baseado em tudo que você falou, e eu gosto que às vezes você vai falando, vai me dando os gatilhos nas frases. Você falou a lógica de CRM do cliente aplicado para o colaborador. Dado todos os desafios que a gente tem sociais, dados os desafios de... desafios não, vou colocar assim, dado tudo que as empresas buscam, de talentos, né? Vou colocar na ordem positiva, e dessa briga pelos talentos, o colaborador é um cliente também da empresa? É um cliente. E não existe... Essa é boa. Essa é boa. E tem uma frase que eu gosto também, né? Não existe cliente feliz com colaborador triste. Concorda? Quem que está entregando os processos que vão atender esse cliente? Então, se a gente pensa dessa forma, quem está produzindo os produtos, quem está criando os processos de atendimento, é um colaborador. Então, sim, a gente tem que encarar ele como um cliente. Tá? Tratar ele tão bem quanto eu espero tratar um cliente. Sim, porque se eu quero tratar super bem o cliente, mas se eu não conseguir, por algum motivo, dar a mesma experiência para o colaborador, ele vai embora. Né? E ouso dizer, tá? Empresas de sucesso tem modelos de gestão de pessoas parrudos e alto nível nesse sentido. Tá? Tratam bem, tem modelos, tem cultura, tem modelo de reconhecimento, gestão de recompensa e tudo mais em linha com isso. Tá? E isso drive um pouco do trabalho que você vem fazendo aí ao longo dos últimos tempos e da sua carreira? Sim, e é o que eu acho que a gente tem que levar o RH para esse patamar. Né? Um RH que foca, sim, em dados para tomada de decisão, mas preocupado com a experiência do colaborador, como que ela pode suportar ou conectar na estratégia de negócio da empresa. Nossa, sensacional. Messi, acho que a gente explorou com alto grau aí, né, diversas temáticas. Queria agradecer muito aí a sua participação. Por mim, eu ia fazer a maratona, né? Ia fazer a maratona com o Matheus, eu ia passar o tempo aqui, porque tem uma troca aqui, né? Eu tenho temas aqui que eu já vivenciei na vida, mas é muito legal ver a ótica, ver o que é sinérgico e complementar, então também é um belo aprendizado. Queria agradecer aí todas as dicas, né? Essas habilidades que você trouxe pra gente. E aí queria... te provocar, né, ou te perguntar como é que a galera pode entrar em contato contigo, quais são os canais que pode ter mais contato com você, conhecer um pouco mais, saber dos seus pontos de vista. Quem quiser trabalhar contigo lá no XP, quem quiser eventualmente te ajudar aí a fazer essa jornada. E temos vagas mesmo, né? Opa, tem vaga! Tem vaga, tem vaga. Diz um colega meu, ele é muito bom, ele coloca assim, há vagas. Boa. Eu não sei porque ele faz isso, mas eu gosto pra caramba. Precisamos de gente talentosa. Isso aí, LinkedIn, tá? O meu LinkedIn, vamos deixar aí no comentário, Matheus Curti, né? Curti com Y. Eu sou bem ativo, né? Eu gosto de postar, gosto de falar sobre a maioria desses temas aqui. Eu não tô falando à toa, porque eu já escrevi algo a respeito, tá? E consumo muito material.
Então, o LinkedIn é o canal que eu mais estou conectado. Quem quiser trocar uma ideia, marcar um papo, estou disponível. E lá até, inclusive, hoje eu postei uma vaga, quem entrar lá, né, vai ter. Opa! Tem a página de carreiras também da XP também eu vou botar esse link aí para vocês, tá? Uma maravilha. Ô, Gaudi, te agradecer, cara. Muito legal. Acho que o papo foi leve aqui. Sempre uma troca muito rica contigo, né, cara? Você é um cara que transborda, né? Às vezes de um assunto a gente vai para outro. E eu também tenho que me controlar, que eu também acabo me perdendo aqui no pensamento expansivo. E foi bem legal, tá? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Não, valeu, mestre. Obrigadão aí. Valeu. Show de bola. Tudo Aí. mais. Obrigado por fazer parte aí desse E sucesso ao canal, né? desse projeto Movecast. Já é sucesso. Eu não tenho pretensão de que o Movecast vire um flow, né? Vire uma coisa em massa. Mas assim, o que eu falo, até falo com a esposa, né? Falo com o sócio, falo com o pessoal aqui. Se uma pessoa assistir e conseguir capturar uma dica, né? E se inspirar, ok, foi feito. Boa. Então a colheita não é nossa, né? A gente está plantando, né? Perfeito. As sementes a gente pode fazer, a colheita a gente vê aí o que o algoritmo vai dizer, você vai gostar. Então, agora mas brigadão por fazer parte aí dessa jornada aí do Movencast. Beleza, uma honra. Valeu, mestre. Obrigadão. Galera, agradecer aí a atenção de vocês. Acho que foi uma baita experiência aqui. Passamos aí por diversos temas. E acho que o grande destaque aí que o Matheus trouxe para a gente é a importância dos dados também, né? Não só na parte da operação da empresa, em questões mais vamos dizer assim, de gestões técnicas dentro da empresa, mas também do olhar no colaborador e o quanto isso pode influenciar e retroalimentar a estratégia da empresa e resultados da empresa, além do que ficar olhando se o colaborador está com a performance boa ou não. Valeu, brigadão. Valeu, gente. Até mais. Obrigado aí. Tchau, tchau.